A parábola do tesouro escondido, né? E da pérola de grande valor. Estas parábolas descrevem o valor do reino dos céus e a disposição. O que, gente? A disposição de abrir mão de tudo para possuí-lo. Então, já antes de eu ler a parábola, você já está tendo aqui o entendimento do que ela ensina. Ela ensina a importância do reino de Deus, o valor do reino de Deus, e que você precisa ter disposição para abrir mão de tudo, do que tiver que abrir, para possuir o reino de Deus, que é a maior conquista que uma pessoa pode ter. Então, acompanhe comigo na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia ou então ler aqui na tela. Vamos lá. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então veja, para você entender essa parábola, o homem, ele encontrou uma pérola, um tesouro, né? Melhor dizendo, um tesouro de grande valor, um tesouro que era maior do que ele imaginava. Ele esconde esse tesouro no campo, ele enterra no campo, e depois ele vai, vende o que tem, vende todos os seus bens, vende tudo. Pega o dinheiro e compra aquele campo, sabendo que dentro daquele campo há o tesouro. Para que ele pudesse tomar posse do tesouro, ele tinha que ser o dono do campo, porque o tesouro estava dentro desse campo. Ele não poderia simplesmente pegar o tesouro para ele, senão seria roubo, porque aquele tesouro estava no campo de alguém. Então ele não poderia pegar para ele. Ele não poderia simplesmente dizer: olha, eu encontrei esse tesouro. Não. Para que aquele tesouro pudesse pertencer a ele, para que aquele tesouro pudesse ser dele, ele tinha que ser o proprietário do campo. Então, uma vez ele encontrando esse tesouro, ele escondeu. Ninguém sabia que havia aquele tesouro ali. Ele escondeu, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo já sabendo que lá dentro tinha o tesouro. Jesus compara isso ao reino de Deus. Por exemplo, qual é o maior tesouro que existe? É uma casa? Não. É um carro? Também não. É uma família? Não. Se você perguntar para as pessoas o que é um tesouro para você, muitos vão dizer é o dinheiro, outros vão dizer é a família, outros vão dizer é o carro, é a saúde, é isso, é aquilo outro. Mas, na verdade, o maior tesouro que existe não é da terra. Não é nada que você possa possuir na terra. O maior tesouro que existe é o reino dos céus. É você entrar no céu, na cidade que Jesus está preparando, que ele foi preparar morada. A Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, foi visto por muitas pessoas, subiu ao céu para preparar morada e ele voltará para buscar os seus filhos, para buscar os seus servos e levá-los a este reino, o reino que ele foi preparar. Esse reino ninguém é capaz de imaginar,
Ninguém é capaz de entender a grandeza desse reino. Porque é maior do que os nossos olhos podem ver. É maior do que a nossa mente pode compreender. Então esse é o verdadeiro tesouro. Não há outro tesouro tão grande quanto o reino de Deus. Nada que o dinheiro possa comprar, nada que a vida na terra possa te proporcionar é comparável ao reino de Deus. O melhor casamento do mundo, a melhor família do mundo é nada diante do reino de Deus. A melhor casa da terra, o melhor carro do mundo é nada diante do reino de Deus. Quem está me entendendo? Então, Jesus compara essa história ao reino de Deus. Por quê? A pessoa abre mão de tudo para possuir o reino de Deus. O homem vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo que tinha o tesouro, que ele encontrou. Ele queria ser proprietário daquele tesouro, ele queria tomar posse daquele tesouro. Mas para que ele pudesse ter o tesouro, ele tinha que ter o campo. Então ele vendeu tudo que ele tinha, ele deu tudo em troca do campo, porque ele sabia que naquele campo havia o tesouro. Traduzindo isso, você tem que abrir mão de tudo. Abre mão de tudo para possuir o reino dos céus. Pastor Fernando, o que eu tenho que abrir mão para possuir o reino dos céus? Vou dar alguns exemplos. O pecado. O pecado é prazeroso. O pecado satisfaz os nossos desejos, a nossa carne. O pecado é gostoso. O pecado é atrativo, é tentador. O ser humano, por natureza, ele já tem uma atração pelo pecado. O ser humano já tem uma tendência para o pecado. O pecado é algo agradável para a nossa carne. É algo desejável. É algo que gera prazer. Só que se eu manter o pecado, se eu não abrir mão dele, eu não posso possuir o tesouro, que é o reino dos céus. Se eu quero ter o tesouro, se eu quero possuir o tesouro, eu tenho que abrir mão do pecado, seja ele qual for. O pecado da mentira, da prostituição, do roubo, da desonestidade, tudo aquilo que é pecado, que normalmente nos dá uma sensação boa, nos dá um prazer, nos agrada, esse pecado tem que ser abandonado. Você tem que abrir mão dele para possuir o tesouro. Se você não abre mão dele, você não pode comprar o campo, você não pode adquirir o tesouro que é o céu. Tá entendendo, sim ou não? Você tem que abrir mão da mágoa, do ressentimento. Você sabe que para muita gente isso é difícil. Por quê? Ela não quer esquecer o que fizeram com ela. Ela não quer esquecer a maldade que fizeram com ela, a injustiça que cometeram com ela. Ela gosta de ficar remoendo, contando para um, contando para outro o que fizeram com ela, contando para um, contando para outro a dor que ela passou. Então ela vai nutrindo aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio dentro dela, e ela não quer abrir mão disso. Ela não quer perdoar a pessoa que fez o mal a ela. Ela não quer esquecer o que fizeram com ela, porque na cabeça dela, perdoar e esquecer o que fizeram com ela, ela está perdendo. Ela consegue sentir prazer no ódio por aquela pessoa que fez mal. É uma coisa estranha, mas é assim que acontece. É como se fosse uma humilhação. É como se fosse uma coisa ruim você perdoar. Quando, na verdade, não é. É uma coisa boa. Tá entendendo, sim ou não? Ah, mas o que fulano fez comigo,
eu não vou esquecer jamais. Se você não abrir mão desse sentimento de mágoa, se você não abrir mão dessa raiva, você não pode entrar no céu, você não pode ter o tesouro. Tem que abrir mão. Para você possuir o tesouro, tem que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão daquilo que agrada a nossa carne. Tem que abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Tem que abrir mão de tudo. Uma vez você vendendo, abrindo mão de tudo para possuir o tesouro será seu. O reino de Deus será seu. E Jesus continua, né? Logo no próximo versículo ele fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É a mesma coisa. Essa pérola é o reino de Deus. E o que ele vende para comprar a pérola são os pecados, os prazeres, tudo aquilo que agrada a carne, ele vende. Ele abre mão para poder comprar, para poder possuir a pérola. A pergunta é: o que você precisa vender? Entenda, eu não estou falando, pessoal, de vender nada de dinheiro, não. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou falando de uma visão espiritual. O que você tem que abrir mão? O que você tem que vender? O que você tem que dispensar na sua vida para se aproximar de Deus? Vou repetir. Não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando para você vender nada. Estou falando do lado espiritual. O que você tem que abrir mão para poder adquirir o reino dos céus? A moeda não é dinheiro. Para você adquirir o reino dos céus, você tem que trocar aquilo que é da terra, aquilo que é pecaminoso, aquilo que desagrada a Deus, você tem que abrir mão para possuir o reino de Deus. É uma troca. Você abre mão daquilo que é mal, você abre mão daquilo que é carnal, daquilo que é terreno, para possuir o que é espiritual. Eu tenho que abrir mão da minha família? Não. Sua família é algo que Deus te deu. Eu tenho que abrir mão do meu casamento? Não. Seu casamento é algo que Deus te deu. Você tem que abrir mão do que desagrada a Deus. Você tem que abrir mão do pecado, das mágoas, dos ressentimentos, da mentira, do ódio. Você tem que abrir mão daquilo que, de repente, para você é difícil. Abandonar um vício, abandonar uma prática pecaminosa, tirar o ressentimento do coração, se afastar de certas coisas que não batem, que não são de acordo com a vontade de Deus. Talvez você vai ter que abrir mão de uma amizade, porque aquela amizade não tem sido boa influência para você. Ah, mas eu gosto do fulano, mas o fulano está te arrastando para o abismo. Não é para desprezar nem maltratar. Dê carinho, dê amor. Seja uma pessoa boa com a pessoa, mas vai se afastando. Porque se você não se afastar, ele vai te levar para o abismo. Tem gente que não quer mudar, que não quer Deus, e se você andar com ela, ela te arrasta junto. Tem gente que fica incentivando você a ter raiva, a ter mágoa, a pecar, a beber, a mentir, a trair, a prostituir, a se envolver com coisa errada. Você tem que se afastar. Ou seja, existem certas coisas que, se você não vender, se você não abrir mão, você não pode comprar, você não pode possuir o reino de Deus. Não estou falando de dinheiro. Vocês estão entendendo, né? Quem está entendendo? Então agora,
daqui para frente é uma decisão. Faça como esse homem fez. Abre mão de tudo para ter o tesouro. Abre mão de tudo para ter a pérola, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Sacrifique para você amanhã poder desfrutar da maior vitória, desfrutar da maior bênção, que é o reino de Deus.